Fala, gente boa, como vai? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Jorge Alexandre e eu gostaria de ter um dedinho de prosa com você, falando sobre a importância da rotina em momentos de distanciamento social ou de isolamento social. Tenho estado em contato com pessoas, seja por atendimento, seja por bate-papo, e tenho ouvido relatos que me chamaram a atenção. Muitos não estão conseguindo, por exemplo, sair do quarto ou passar a maior parte do tempo no quarto, e até mesmo sem abrir janelas. Isso é preocupante. Apesar de estarmos num momento crítico, a vida precisa ter a sua sequência. Precisamos dar continuidade na vida, tá? Então isso me chamou a atenção, pessoas ficando isoladas, já estão distanciadas, né, socialmente falando, e se isolam ainda mais, ficando a maior parte do tempo em seus quartos e, na maioria, no escuro, sem deixar a luz do dia entrar. Então é fundamental que se pense nisso, numa razão para sair do quarto, para sair da cama, abrir as cortinas, abrir a janela e deixar a luminosidade do dia entrar e mostrando para nós que mais um dia começa, né? Outros estão lidando com insônia, dificuldade para dormir, preocupado com o futuro, preocupado com o amanhã, compromete o seu dia, compromete a sua produtividade no dia. Outros sinalizam total desmotivação para com a vida propriamente dita. Então, não sentem vontade, desejo, e coisas do tipo, tá? Enfim, o que se percebe é que o medo, esse estado ansioso, essa falta de perspectiva tem gerado um estresse muito grande e causado essa tensão emocional, produzindo quadros, né, de depressão, de ansiedade, de pânico nas pessoas. E como a rotina pode nos ajudar a combater isso, a enfrentar isso? Primeiro, gente boa, que a rotina ela traz um sentido para a nossa vida, ela traz um significado para o nosso dia. Começo a organizar em minha mente que há coisas importantes e coisas que precisam ser feitas por mim e que é fundamental fazê-las. Então, quando eu organizo dessa maneira, eu percebo que o dia ele passa a ter sentido, que o dia passa a ter um significado, tá? Quando eu estabeleço uma lista de ações, uma lista de coisas por fazer e também estabeleço a importância dessas ações, a importância dessas atividades para mim, para a minha família, para aquele momento, para aquela circunstância. Então, quando eu organizo uma rotina e começo a cumprir, uma das primeiras questões é trazer sentido e significado para o dia. Torna o dia importante, torna as minhas ações naquele dia importantes e agregam valor. Tá? Isso é uma coisa fundamental que nós precisamos pensar. Uma segunda questão que a rotina traz para nós ela nos ajuda a nos situar no tempo. Parece incrível, né? Mas essa ideia de prazo, essa ideia de começar, de hora para começar e hora para terminar determinada tarefa e realizar essa atividade, me ajuda a me manter no tempo presente. Tenho recebido de pessoas que já não conseguem diferenciar os dias. Tanto faz, segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta-feira, todos os dias estão iguais. Alguns não conseguem diferenciar as horas, só conseguem ver que é dia e noite, mas as horas, propriamente falando, não conseguem diferenciar. Quando eu estabeleço uma rotina, ela me ajuda a me situar no tempo, né, cronológico, no tempo em relação ao dia da semana, né, em relação ao horário que eu estou desenvolvendo aquela atividade. Por que isso é saudável? Porque isso vai contribuir para que o nosso ciclo, né, circadiano,
que é o nosso relógio biológico, ou seja, ele regula as nossas funções fisiológicas e, portanto, contribui beneficamente para o nosso sistema imunológico, ele funcione bem, regulando, né, os nossos hormônios, o organismo, sinalizando para nós, por exemplo, quando é momento de dormir, momento de acordar, momento de descansar, enfim. Então, a atividade rotineira, ela nesse momento, ela tem essas contribuições. Terceira questão que eu acho fundamental pensar é que uma rotina nos ajuda a manter a mente saudável, nos ajuda a manter a mente funcional. Por quê? Pensar de forma excessiva, né, nos acontecimentos, nos preocupar com as notícias durante todo o tempo, tende a gerar em nós pavor, um pânico e também nos desesperança em relação à vida, porque o que nós estamos vendo é um excesso de notícias sensacionalistas e que não são boas, tá? Precisamos buscar notícias boas nesse meio tempo. Então, quando eu me mantenho em uma rotina de atividades, me concentro naquilo, contribui para que a minha cabeça, a minha mente, ela fique sã, ela fique saudável. E com isso eu evito, por exemplo, o estresse, eu evito, por exemplo, a depressão, eu evito, por exemplo, a ansiedade, eu evito, por exemplo, o pânico e todas essas questões que não contribuem de forma nenhuma, principalmente no momento em que nós estamos atravessando. Então, a rotina ela contribui e nos ajuda a manter a mente saudável, a mente funcional, colabora para o nosso foco, colabora para a atenção, para a concentração. Consequentemente, nos traz também condições de ter um dia mais produtivo e também termos uma mente mais criativa. E, na verdade, o que mais precisamos nesse momento é de criatividade para poder conduzir e enfrentar esses dias que não têm sido fáceis. Uma quarta questão fundamental também que a rotina ela colabora, ela contribui, é para nos colocar em movimento, tá? E nos colocando em movimento, aqui eu quero abrir um parêntese, comece o dia, gente boa, com exercício físico, com um alongamento. Se você gosta de uma boa música, escolha uma música que te motiva, né? Vá para o chuveiro, saia da cama, arrume a cama, porque essa ação já sinaliza para a sua mente que o dia está começando e que não é mais momento ou tempo de ficar fechado, enclausurado dentro do quarto. Então, se é uma coisa que ajuda a estabelecer uma rotina, é justamente isso, o horário de levantar e de nos colocar em atividade. E quando nos colocamos em atividade, nós contribuímos para a produção de dopamina. E a dopamina é o hormônio do prazer. É o hormônio que nos traz essa sensação de recompensa. Um outro detalhe que a rotina nos ajuda é com os horários. Por quê? A falta de um horário para acordar, para dormir, a falta de um horário para se alimentar, ela também é prejudicial. Quando eu consigo me organizar e consigo estabelecer um horário, seja às 6, às 7, às 8, às 9, como ficar melhor para você, estou dizendo para a minha mente que o dia começou. E a partir dali eu começo a estabelecer esse ciclo, né, de renovação mental, da minha motivação, enfim. Então isso vai ajudar muito e vai contribuir para o bom funcionamento de toda a minha mente. Então, estabeleça, gente boa, um horário para você começar o dia, estabeleça um horário para você parar, para fazer suas alimentações, para fazer o seu tempo de lazer, uma soneca, um descanso no final do dia, no final da tarde. E dessa forma, procure respeitar essa organização, esse ritmo, essa rotina, porque isso vai contribuir para que o seu dia se torne mais atraente, mais atrativo, você não fique tão ocioso
e em ficando ocioso se torne vítima dessas ideias, desses pensamentos e que não estão ajudando e que não colaboram de forma nenhuma, ok? Comece o dia com uma boa música, comece o dia com um bom exercício. Na enquete que eu fiz no Instagram, 60% das pessoas que responderam afirmaram que tem uma rotina. E algumas disseram, né, eu gosto de levantar, tomar banho e assim eu sei que estou para o meu trabalho. Teve uma outra pessoa que disse que está em atividade remota. Ele disse que antes de entrar no trabalho ele vai lá, se troca, né? A única coisa que ele não faz é colocar sapatos, porque aí para ele é complicado pôr sapato, ele gosta de ter essa sensação de liberdade nos pés. Mas ele se arruma, se troca e senta na frente do computador e começa o seu horário de atividade. Então, escolha uma forma de começar o seu dia, mas que vai influenciar o seu dia de uma forma benéfica, tá? A gente sabe disso, cientificamente é comprovado, que quando nós começamos bem o dia com uma atividade que gera esse nível de dopamina, dessa sensação de prazer, o nosso dia todo é influenciado, ok? E não fique preso, não se deixe, não se permita ficar a maior parte do tempo isolado dentro do seu quarto, seja qual for a razão. E você, gente boa, que está percebendo que uma das pessoas da sua casa, do seu convívio, está ficando a maior parte do tempo fechada, vá lá, dá uma força, dá um toque, chame ela para o convívio, para uma brincadeira, para uma distração, porque é momento de nos ajudarmos uns aos outros. E a rotina, nesse momento, ela é muito bem-vinda, ela é muito benéfica e ela nos ajuda muito a atravessar esses dias de uma forma mais tranquila e menos impactante, né, negativamente falando. Tá ok, gente boa? Um grande abraço e que você consiga superar, tenho certeza que vai superar e que vamos chegar lá do outro lado da melhor maneira possível. Até a próxima, um grande abraço.